Tensão no leste da Ásia. Ainda semana passada a gente falava a respeito de Sanai Takaichi, a premier do Japão, e Vladimir Putin, líder russo, em atrito por ilhas disputadas. No que parece ser um pico de tensão na região, não ficou só naquilo. Taiwan acaba de concluir na sexta-feira agora os seus maiores exercícios militares do ano. Enquanto isso, os Estados Unidos faziam exercícios conjuntos com a Coreia do Sul. Agora, pediram para reduzir esses exercícios, ou melhor dizendo, Washington pediu. No segmento que vai vir adiante, eu vou discutir com vocês o estado dessas tensões militares e também as nuances dos atritos diplomáticos acontecendo em um dos palcos críticos da geopolítica atual. A começar pelo que a gente tem na tela aqui do meu lado. Isso é uma nota publicada por Donald Trump, que soltou isso enquanto havia exercícios militares agora entre Coreia do Sul e Seul e a Coreia... entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Estou até me confundindo aqui nas capitais. A nota é curta, eu vou ler na íntegra. Coloca na tela, por favor, Daniel. Com base no meu ótimo relacionamento com Kim Jong-un da Coreia do Norte, não estou feliz com o fato de que os Estados Unidos há muito tempo concordaram em participar de exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Esses exercícios não são apenas caros, com grande parte desses custos pagos pelos Estados Unidos da América como de costume, mas enviam um sinal totalmente inadequado e hostil para um país que, desde que Donald J. Trump foi presidente, não foi ameaçador e foi respeitoso. Portanto, com base no fato de que é tarde demais para cancelar, instruiu o secretário da Guerra, Pete Hegseth, a reduzir substancialmente os exercícios militares conjuntos. Embora um pouco não relacionados, ele colocou aí uma interrogação e a gente já vai falar sobre isso. Eu recentemente pedi ao presidente da Coreia do Sul se eles gostariam de se juntar a nós na desnuclearização da República Islâmica do Irã e disseram não, muito obrigado. Então Trump parece condicionar isso, de certa forma, ao fato de que a Coreia do Sul não se envolveu com o Irã, e a Coreia do Sul é um dos grandes compradores de petróleo iraniano. Enquanto isso, a gente tem o seguinte acontecendo em Taiwan, como eu falava. Temos as imagens, Daniel? Taiwan faz a sua simulação anual, o Hanquan, de como seria uma guerra com o Partido Comunista Chinês. Esse pico de tensão atual ocorre, claro, conforme William Lai, Sanai Takaichi e outros líderes mais e mais têm uma retórica firme contra o Partido Comunista Chinês. Os exercícios começaram no dia 6 de agosto e se encerraram, você vê aqui ao lado, essa imagem é de quarta-feira, tá? Quarta-feira passada. Se encerraram na sexta-feira da semana passada. E enquanto eles ocorriam, o que se viu foi um navio também do Partido Comunista Chinês passando ao leste de Taiwan junto a um navio da Indonésia. Para desdobrar essa salada e entender o que de fato acontece por ali, eu converso agora com nossa Emanuele Coure. Afinal de contas, ela que está monitorando de perto aí os assuntos de Ásia. Roda a vinheta, chama a entrevista, Daniel. Uma confusão aí quando a gente fala a respeito de tensões. Quer dizer, tinha um exercício conjunto entre Estados Unidos e Coreia do Sul, teve os exercícios militares de Taiwan, depois Trump pediu para reduzir os exercícios na Coreia do Sul. Então, o que está acontecendo? Vamos começar com a Coreia do Sul. Marcos, você só me confere que você está me escutando, porque para mim deu uma travadinha bem aqui. Perfeito, então. Vamos começar com a Coreia do Sul. Esse post me chamou bastante a atenção e eu gostaria de trazer alguns pontos aqui. Primeiramente, isso acontece num contexto onde a gente vê o governo americano colocando cada vez mais pressão para que seus aliados ali na Ásia em geral, que eles deem um passo à frente em questões militares e também comerciais, para que eles se tornem parceiros mais fortes, em especial quando a gente pensa num combate contra a Coreia do Norte e contra a China. Agora, justamente por conta disso, por conta desse posicionamento mais firme que o governo americano tem tido ao longo dos últimos tempos, que essa publicação chama muita atenção, porque essa publicação dá um indício justamente o oposto, onde Donald Trump diz que o objetivo central não seria um combate, mas talvez uma negociação, uma conversa com a Coreia do Norte. Então eu vou trazer aqui a minha análise, Marcos. Eu acredito que tudo isso tem a ver com a postura que a Coreia do Sul tem adotado ao longo dos últimos tempos, em especial desde que a gente teve esse novo
presidente assumindo o controle do país. Isso porque, nos últimos meses, cada vez mais a Coreia do Sul tem se alinhado tanto com a Coreia do Norte quanto com a China. Isso pode parecer até um pouco irônico se a gente considerar todos os contextos de conflito entre esses países, mas é justamente aí o ponto. Tanto que vale lembrar que a gente teve, então, todo aquele processo com o ex-presidente da Coreia do Sul, onde ele agora está preso e tinha até sido condenado à morte, o Yoon Suk-yeol, em um momento onde ele disse que a gente teria uma infiltração da Coreia do Norte e da China ali dentro do país. E ele disse, inclusive, que essas forças estariam tentando influenciar as eleições do país, e foi nesse contexto onde a gente teve ele mandando, então, as tropas para bloquear o Congresso da Coreia do Sul. E por que eu estou trazendo este contexto, Marcos? Porque eu acredito que justamente essa pressão agora que os Estados Unidos, Donald Trump em especial, estaria fazendo contra a Coreia do Sul, inclusive ameaçando ter menos contato, menos exercícios militares com o país, que tudo isso seja um recado por conta da postura que o país tem adotado ao longo dos últimos meses. Tanto que em junho a gente teve algumas declarações da Coreia do Sul dizendo que eles não adotariam mais uma postura tão firme contra a Coreia do Norte, que eles primeiramente tentariam então congelar todo aquele programa nuclear da Coreia do Norte, depois negociar e em um terceiro momento tentar entender o que eles poderiam fazer com o país, o que é uma postura muito distante dos outros posicionamentos que a gente viu com as lideranças passadas da Coreia do Sul. Então eu acredito que esse seja o contexto em que a gente vê essa publicação de Donald Trump. Essa, claro, é a minha análise, mas é o que mais faz sentido para mim diante disso tudo, porque a gente já viu em outros momentos Donald Trump dando recados para a Coreia do Sul, alertando para essa aproximação que a gente viu com a China e também com a Coreia do Norte. Vale destacar várias visitas de diplomatas da Coreia do Sul que aconteceram ao longo dos últimos meses para esses países adversários dos Estados Unidos. Bom, ainda nisso, a gente tem um clipe de Trump, instantes atrás, ele estava recebendo um rapaz que, de guarda salva-vidas, resgatou outro aí. A pergunta não é sobre isso, tá, mano? Pra te tranquilizar, não tem que saber a história do salva-vidas na Califórnia. Mas ponto é que tava ali com a imprensa na ocasião e teve uma pergunta sobre o assunto. Se quiser acrescentar alguma coisa à luz dela, pode acrescentar depois, senão vale a pena a gente ter o trecho pro público. Daniel, por favor. But I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran? That's strange. No, we'd rather not get involved. I say, well, why are we involved in helping you? So, tô trazendo esse ponto à tona aí, porque conforme o Trump estava falando ali, pareceu condicionar isso à questão deles não terem tido a movimentação de ajudar os Estados Unidos quanto ao Irã. Então, pode ser que tenha sido também por isso que haja um ressentimento ou algum tipo de represália diplomática. Isso aí ficou subentendido. Acho que tu já estava abordando isso na sua resposta anterior, mas existe uma questão onde Trump pode estar pressionando aliados para se envolverem com a questão do Irã e com a situação da Coreia do Sul, acabou se mordendo no processo? Marcos, com certeza isso, na verdade, se alinha muito com aquela minha outra resposta, que seria uma retaliação, porque justamente não faz nenhum sentido que o Donald Trump queira diminuir a cooperação com seus aliados ali na Ásia para tentar, então, negociar com a Coreia do Norte, para tentar negociar com adversários americanos. Então, sim, eu acredito que isso faz muito sentido e está justamente neste contexto onde a gente tem uma pressão americana para que os países asiáticos, para que esses grandes parceiros deem um passo à frente. E vale destacar a importância aqui da Coreia do Sul. O segundo maior destacamento militar dos Estados Unidos é na Coreia do Sul, perde somente para o Japão. Além disso, quando a gente fala em desenvolvimento naval, a Coreia do Sul é muito importante, porque depois da China e depois do Japão, eles são o país que tem liderado nos últimos tempos em tecnologia naval, em especial quando a gente fala do desenvolvimento de submarinos. E nesse momento, onde o governo americano está enfrentando algumas dificuldades para fazer desenvolvimentos maiores neste setor, eles precisam muito desses aliados. Até porque se a gente for pensar em conflito ali no Indo-Pacífico, aonde o governo americano vai enviar as suas embarcações para serem reparadas? Japão e Coreia do Sul. Por isso, esses aliados precisam estar muito comprometidos e alinhados com os Estados Unidos. Então, eu acredito que, de uma forma geral, esse gesto de Donald Trump foi um recado bem forte para a Coreia do Sul. Bom, nessa toada,
Vamos fazer o seguinte, podemos rodar de volta, Daniel, vamos introduzir de volta os exercícios que houve em Taiwan, porque eu quero agora abordar isso com você, Manu. Só pra gente dar o climão, né? As views sobem também quando tem os pipocos na tela, então vamos lá. Bom, eu não sei, eu acho interessante ver a cena aí, né? Ó, até estão falando que tem batuque na mesa. Eu tô com as mãos aqui tomando cuidado, então vamos ver se, eu não sei, Manu, se tu tá batucando na mesa aí, pro pessoal tá pedindo aí pra cuidar com o áudio. Então, gentilmente aí eu vou tentar também Não me sei se cuidar eu tava, aqui. mas se eu não tava agora... Se tava agora não tá, né? Se estava agora, eu não estarei mais, exatamente. Bom, mas então a gente tem aí esse cenário onde acaba de ser concluído o Hanquan anual, e outro ponto de tensão era justamente o momento onde, com o governo de William Lai à frente de Taiwan, existia esse cenário de um tensionamento com a China. Isso passa também pela questão do Japão, e a gente tem discutido como o governo de Sanai Takaichi, com a questão de Taiwan, tem sido mais e mais, com o Japão, mais e mais belicoso, e disposto aparentemente a se envolver em conflitos envolvendo a China e a República da China, Taiwan. E aí, esse Hanquan é um pico de tensão, exercício de rotina? Qual a sua leitura, Manu? Marcos, eu quero trazer alguns elementos quanto a esse exercício. Isso porque esses exercícios, eles são rotineiros, sim. Taiwan tem realizado cada vez mais esses exercícios, mas vale destacar, esse é o maior exercício que o país realiza em décadas. Além disso, além do tamanho desse exercício, outro ponto que chamou bastante atenção são os novos tópicos que eles têm interessado nesses exercícios. Isso porque esses exercícios de Taiwan, ao contrário do que muitos outros países realizam nesses exercícios militares, eles também têm feito uma grande preparação da população civil, porque existe uma questão central diante disso tudo, que é a infiltração do Partido Comunista Chinês que tem acontecido ali dentro de Taiwan. E um dos medos dos governantes de Taiwan atualmente é que a população, não soubesse como responder, ou 2, fosse enganada pela propaganda do regime chinês diante disso tudo. Um exemplo disso é que, ao longo dos últimos meses, por exemplo, eles têm enfrentado vários cyberataques, ou também algumas situações de propaganda direta com influencers chineses ali dentro de Taiwan, dizendo que se o regime chinês tentasse invadir a ilha, o governo taiwanês simplesmente desistiria e a população deveria agir da mesma forma. Por isso existe muito essa questão da guerra de narrativas. E o que essa guerra de narrativas tem a ver com esses exercícios militares de agora? Porque um dos pontos que o governo taiwanês tem destacado é a preparação da população. Por exemplo, no ano passado, eles divulgaram um guia, que era um guia de como a população deveria se comportar durante um ataque do regime chinês. E um dos tópicos destacado por eles era o seguinte: vocês só podem confiar no que está neste livro. Se vier qualquer outra informação dizendo que a gente vai se render, que é para a população cooperar com o Partido Comunista Chinês, isso é mentira, isso é propaganda comunista. Então, isso é só um exemplo, mas basicamente o que eles querem é agora deixar a população em prontidão e muito alinhada com o governo. Marcos, até se você me permitir, eu trouxe 2 reportagens para a gente falar sobre a questão de Estados Unidos, China e Taiwan, se a gente puder passar por elas, porque esses são pontos muito interessantes, e nós temos aqui 2 reportagens exclusivas do Epoch Times. Como você já explicou, o Epoch Times é um jornal americano que foi fundado por dissidentes chineses. Então, essa é uma das primeiras reportagens. Deixa eu só ver qual que foi que a produção colocou aqui. Tá. Essa primeira reportagem foi de uma pessoa ali de dentro do Partido Comunista Chinês que conversou com o Epoch Times. E o que eles destacam é o seguinte, que o regime chinês estaria elaborando alguns planos para se preparar para essa reunião que eles vão ter ali com os Estados Unidos em setembro. Está agendado, a princípio, uma reunião de Xi Jinping ali para os Estados Unidos. E, basicamente, eles estão elaborando algumas estratégias para reagir a atitudes dos Estados Unidos ao longo deste período. E o que esse informante disse para o Epoch Times? Que se eles descobrirem que os Estados Unidos querem ou congelar os bens de membros do Partido Comunista Chinês no exterior, ou se eles aumentarem muito o apoio para Taiwan neste meio período, Xi Jinping vai simplesmente cancelar a visita. Além disso, eles já vão adotar algumas outras medidas, como, por exemplo, restringir a exportação daqueles minerais de terras raras que os Estados Unidos precisam tanto neste momento. Além disso, eu gostaria de passar para a segunda reportagem, se a produção puder colocar a outra para nós.
Isso porque nessa reportagem o Epoch Times conversou então com alguns oficiais taiwaneses. Isso porque neste momento está acontecendo uma reunião muito importante ali dentro da China, que é a 5ª plenária. É uma reunião basicamente de 2 semanas, onde eles reúnem vários membros de alto nível do Partido Comunista Chinês. E o que esses oficiais taiwaneses disseram para o Epoch Times? Que os principais tópicos que estão sendo discutidos nessa reunião são, primeiramente, a relação entre Estados Unidos e Taiwan e, por segundo, a relação entre a China e os Estados Unidos. E chama atenção algumas coisas que eles destacam aqui. Eu até anotei alguns trechos interessantes para trazer aqui, porque, de acordo com o que esses oficiais taiwaneses disseram, eles basicamente teriam um plano de relações com os Estados Unidos. E este plano consistiria em 3 tópicos. O primeiro desses tópicos seria uma aproximação comercial da China com os Estados Unidos para tentar aumentar a influência chinesa ali dentro e isolar aliados americanos, como, por exemplo, Taiwan, Japão e as Filipinas. O segundo ponto seria essencialmente tentar barrar cada vez mais essas vendas de armas que os Estados Unidos têm feito para Taiwan, ou pelo menos tentado, porque vale lembrar aqui, nós temos atualmente congelado 14 bilhões de dólares que os Estados Unidos tinham aprovado para Taiwan e que agora não sabemos bem que fim vai dar nisso, porque está há vários meses já essas armas congeladas, essa venda de armas. O terceiro tópico é que o regime da China tentaria utilizar tanto essa guerra que está acontecendo contra o Irã, como também a guerra na Ucrânia, como uma distração para os Estados Unidos. Então, eu achei interessante trazer essas 2 reportagens para dar um contexto das relações Estados Unidos, Taiwan e China neste momento. Perfeito. E aí, notícia importante para agora. Chegou aquele momento. A gente vai então para as ofertas selecionadas a dedo pela nossa equipe. Desculpa, pessoal. O pessoal diz que às vezes eu faço esse alarme que lá vem uma notícia grande e aí vem isso, mas essa notícia é grande também, né? O pessoal faz um esforço para selecionar as melhores ofertas na parceria com o Mercado Livre para o público. Então, Daniel, bota na tela, mas não pode ficar até a gente faz juntos essa aí. Câmera de segurança inteligente Intelbras, 58% de desconto. Olha, com a questão de segurança no Brasil aí, quem estiver precisando, tá valendo, hein? Que mais? Manu, essa é contigo. Daí é uma boa, essa é uma boa para mim. Eu gosto muito desses aparelhos. Esse em específico é aquelas pranchas que a gente usa para alisar o cabelo. E, pessoal, tá com super desconto, 23% de desconto. Preço original R$459 e o preço agora é R$350. É uma prancha da Liss Profissional. É muito bom. E eu vou falar para vocês, vou colocar um adendo. Essa daí em específico é aquelas um pouco mais finas, então você pode usar também para fazer babyliss. Ou seja, 2 em 1. Assim, a gente tem acesso às estatísticas do canal. A gente sabe que a maioria que assiste isso aqui são homens com mais de 45 anos, então é muito provável que você, como eu, não saiba direito o que é um babyliss. Mas assim, se você é um homem com mais de 45 anos, você provavelmente tem esposa, filha ou neta. Então, tá aí, pessoal. Não sei. Pode ter gente fazendo aniversário, feriado vindo aí é com vocês. Se quiserem se antecipar a Black Friday, o desconto tá bom, é só apontar a câmera pro código QR na tela. E pra gente encerrar, vamos lá, o que tem aí? 4 travesseiros antialérgicos impermeáveis de 50 por 70. Olha, eu já tive parente com rinite, tá? Isso aí pode dar uma ajudada. Então, para quem aí tá com o parente, com o companheiro, sei lá, com o nariz correndo o dia inteiro, 4 travesseiros antialérgicos impermeáveis, 31% de desconto, 109 pelos 4. Tá valendo aí o pacote. Tá bem barato, na verdade, se for ver, pessoal, olha... pouquinho mais de R$25 por cada um deles, tá um preço bem acessível. Quem compra coisas para casa sabe que geralmente travesseiro é uma coisa bem cara, ainda mais um travesseiro melhor, então tá valendo a pena. Bom, essas são as nossas ofertas de hoje, mas lembrando que a nossa equipe está sempre escolhendo ofertas selecionadas a dedo, e para você que escanear o código QR ou clicar no link no chat ao vivo e na descrição, não tem só essas ofertas, mas outras que a nossa equipe escolheu na parceria com o Mercado Livre, e você vai poder conferir. Esses descontos são só hoje, e dentro ali do link vai ter mais como eles. Vamos aqui, volta pra gente, Daniel. Podemos até voltar a barrinha. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa na pauta da atenção do leste da Ásia, Manu. Senão eu prossigo. Mais alguma coisa a acrescentar que eu não tenha perguntado? Acho que em geral é isso, Marcos, mas é interessante a gente analisar como tudo isso tem se desenrolado, e eu acho que vai ser muito importante nós analisarmos
Qual será o resultado dessa reunião que vai acontecer entre Xi Jinping e Donald Trump em setembro? Se essa reunião de fato acontecer, porque a gente viu então, de acordo com aquela reportagem, que existiria uma tentativa do regime chinês de controlar tudo isso e talvez Xi Jinping cancelasse a reunião se eles entendessem que isso não era favorável para a China. Mas vale destacar que isso acontece num momento bem delicado para os Estados Unidos. Isso porque a gente viu várias reportagens apontando ao longo das últimas semanas que o governo americano, por conta de todos esses conflitos ali no Oriente Médio, que agora não parecem que vão se encerrar tão cedo, mas que tudo isso fez com que o estoque de armamento dos Estados Unidos reduzisse significativamente. E vale destacar, o regime da China está observando tudo o que está acontecendo, por isso é um momento muito importante para os Estados Unidos não somente se fortalecerem, mas fortalecerem a cooperação com esses aliados do Indo-Pacífico, coisas que eles têm feito e algo essencial, em especial se a gente for pensar num conflito direto com o regime chinês.